Olá, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos 4 anos e meio no quemsomosnós.com.br. Lá você pode escolher também se vai assistir pelo YouTube ou se prefere baixar no podcast. Hoje a gente continua a série inspirada na coleção de livros escritos pelo filósofo Michel Onfray, sobre o que ele chama de a contra-história da filosofia. Por algumas razões, alguns filósofos perderam a disputa do tempo, mesmo tendo sido muito importantes na sua época. É desses filósofos menos badalados atualmente, que nós vamos falar nessa série. Hoje nós vamos conversar sobre um filósofo amado pelos antigos hippies e pelos atuais naturalistas, o transcendentalista Henri David Thoreau, ou Henry David Thoreau. Para falar sobre suas ideias, o professor doutor pela FEFELESH da USP, Daniel Puglia. Você? Meu nome é Daniel, eu sou professor de literatura em língua inglesa. Eu cheguei até a literatura por os caminhos meio tortuosos, assim, comecei estudando outras áreas, né? Administração, depois psicologia, até que eu cheguei na literatura, né? E hoje em dia eu dou aula de literatura tentando um pouco observar esses aspectos que consigam ligar todas essas áreas que me interessam, diferentes áreas do conhecimento, né? Assim. Me explica um pouco a trajetória dessa administração, psicologia e depois literatura. Eu comecei naquela fase de escolher o que você vai fazer da vida, né? Você não sabe muito bem o que você vai fazer, daí nos programas de administração tinha várias disciplinas, assim. Eu gostava até de matemática naquela época, mais do que eu gosto hoje, mas gostava. E falei, vai ser uma boa aqui, né? E fui. E até não desgostei totalmente do curso, mas depois eu fui me interessando mais fui tendo mais tempo para ler, tendo mais tempo para estudar, essas coisas. E acabei trabalhando um pouquinho na área. E depois eu falei, eu quero estudar mais psicologia, né? Daí fui fazer um mestrado em psicologia. Daí quando eu estava no mestrado da psicologia, aí uma professora me falou assim, você gosta tanto do Kafka e tal, que era um autor ainda meu favorito, falou, você tem que estudar alguma coisa nessa área. Eu falei, daí eu fui fazer o curso de letras, né? Outra graduação, e daí depois eu fiz doutorado nessa área, assim. Então foi essa trajetória um pouco, assim. Um pouco a trajetória que a gente percebe de todo mundo que começa a se questionar um pouco, né? Falar assim, por que tem que ser por que tem que ser isso, ou só aquilo, tal, né? Então, hoje é mais comum, né? Hoje em dia é mais comum as pessoas também transitarem por várias coisas. Há um tempo exato. Eu comecei 6 faculdades e larguei as 6. Você concluiu, que é mais legal. Você largou as 6? Larguei. E foi... Fui trocando também, que nem coelho de quermesse. Que é uma coisa, isso é interessante pensar, porque o próprio tema de hoje do Thoreau, ele é um cara que recusou praticamente todas as, digamos assim, profissões oficialmente dadas para ele, né? Ele fez Harvard, não é isso? Ele fez Harvard. Era um cara isso, era estudado, vamos dizer assim. Exato, assim, ele era de uma família de classe média alta, em que aí o pai dele tinha uma fábrica de lápis, uma coisa, e enviou ele para estudar em Harvard. Daí quando ele voltou para casa, acho que é Concord, a cidade, lá, ele foi ser professor. Só que aí uma das coisas que começou a incomodar ele é que ele percebia que às vezes a escola tinha pouco a ver com conhecimento e mais a ver com punição. Até hoje. Até hoje, né? Às vezes vai a ver com punição e controle dos alunos. Ele se recusava a fazer esse tipo de controle.
E aí que ele começa já... Então aí você já vê... Isso nasceu da onde dele, assim? Tem a ver com a criação do pai? Tem a ver tem alguma coisa de infância, adolescência? Ou ele foi um cara que desenvolveu isso sem nenhuma... Olha, Entendeu? Sem um estímulo sei. da família e tal. Olha, essa é uma boa pergunta, né, Celso? Porque tem aqueles que mapeiam muito, assim, o fato dele ter uma mãe muito articulada, muito inteligente, muito, assim, e ao mesmo tempo muito dominadora, muito perspicaz. E que aí tinha uma relação meio dupla com ele, assim, ao mesmo tempo que apresenta uma série de coisas fantásticas para ele, ao mesmo tempo de meio controle, né? Alguns dizem que nessa origem ele passa a ser a ter os primeiros confrontos com um poder Com autoridade. Com autoridade, exatamente, com autoridade, acho que essa é a palavra. Mãe, não era o pai. Não, aparece como essa mãe. Mas, por outro lado, às vezes, talvez eu acho que é um pouco arriscado, né, ver que foi exatamente isso que aconteceu. Ou né? apenas isso. Ou apenas isso. O que dá para perceber, assim, que ele era uma criança sensível, um jovem muito perceptivo, né? E da observação do mundo, da observação do que ele via à volta dele, do país dele que está se formando lá, ele começa a ter esses questionamentos, né? Ele começa a ter esse olhar, assim, né? E era um país, porque isso é uma coisa que está muito presente, começa a estar presente na obra dele, às vezes de maneira mais lírica, às vezes de maneira mais assertiva, né? De maneira mais forte. Era um país que tinha exterminado com os índios, com a população indígena, e era um país que estava vivendo a escravidão, né? Então isso é uma coisa que ele começa a perguntar: como que são feitas as coisas que chegam até nós? Né? Como que essa vida que nós temos, ela é feita? Quem são essas pessoas? Né? Ele começa a observar isso. Né? Então isso gera um profundo espírito de rebeldia, né? Que eu acho que é interessante. Assim. É uma pergunta que deveria ser comum na adolescência, não é isso? De qualquer época, talvez, não é isso? Como assim? Como é que as coisas, né, como é que as coisas se fazem? Ou até quem que sou eu? Ou como... É um pouco natural, não é essa questão? A questão é como ele recebeu isso, porque talvez outros perguntassem, mas como ele tratou teve alguma sensibilidade diferente, que esse é um pouco o que eu queria entender, porque ele, apesar de ele estar colocado lá num movimento, né, as pessoas colocam ele como transcendentalista, ele é meio outsider também do movimento, não é isso? Também do movimento, isso. Ou seja, ele traçou um caminho um pouco único. Exato. Posso falar isso? Sim, pode. Ele é visto como... Tanto que o nome dele meio que... No início era visto como, às vezes, o próprio Emerson, né, que é um grande escritor, considerado um dos fundadores, talvez o fundador do transcendentalismo, né? Ele, às vezes, achava que o Thoreau tinha uma visão um pouco mais radical do que era necessário, do que eles colocavam, né? E aí Thoreau, ele foi desenvolvendo uma linha própria, que é uma linha, engraçado isso, que ela acaba sendo mais contemporânea para a gente, sabe? De alguém que, como você bem disse, tem esse olhar atento às coisas, tem esse olhar, e aí desenvolve um questionamento muito próprio, muito particular, que quando a gente lê aquilo, quando as pessoas têm a experiência de ler aquilo, falam, não, é isso mesmo, é isso, é questionar a vida, é isso, é assim. É muito interessante, a partir disso que você falou, você sabe que tem muita gente que tem relatos, são relatos muito bonitos, as pessoas, eu me sinto menos sozinho ou menos sozinha quando eu leio o que o Thoreau escreve, porque eu sinto da mesma forma. Então, né, e quando eu leio, agora eu não me sinto mais só, né? Para mim foi assim, né? Eu estava te falando antes da gente começar a gravar, que na minha adolescência uma professora chegou para mim e falou: olha, você precisa conhecer esse cara, me deu o Walden, né? O livro mais conhecido dele e tal. E eu tive exatamente essa sensação. Eu falei, nossa, né? Que bacana. Primeiro, o quanto é autêntico a busca dele de se conhecer, né? E de conhecer as coisas, de saber como é.
E quanto isso estimulava, você fala, pô, que bacana, dá para viver de um jeito assim, né? Exato, exato, exato. Então, para mim foi fundamental. Tava te falando, é um pilar, é um dos pilares da minha vida esse cara. Então, e Então, aí é para mim é até um fantástico. pouco complicado estar fazendo essa Aham. conversa com você, porque da importância que ele tem para mim. Então, e é legal você estar compartilhando isso, Celso, porque na verdade não é, a gente talvez não possa falar um ensinamento que ele passa, mas um dos ensinamentos que ele tem é pense sempre por sua própria cabeça, seja independente, né? E ao mesmo tempo conte com você mesmo. Então, ele é de certa forma um autor que dá muita energia para a gente, né? Se você incorpora aquilo na tua vida, se você fala, decide discordando de algumas coisas, concordando com muitas, mas você se sente diferente. A partir daí, ele também é um autor não muito bem visto pelos poderes constituídos. Ele é contra em princípio, né? Assim, bastante contra. Então, inclusive, as pessoas acham que eu digo assim, os poderes mais conservadores, aqueles que acreditam que a autoridade sempre está correta, acreditam que a hierarquia é fundamental para tudo, assim, ficam incomodados, né? Porque de repente ele ensina as pessoas e fala assim, não, você tem o potencial para pensar pela sua própria cabeça, você pode fazer isso, né? E é engraçado, ele inverte um pouco umas coisas, porque os transcendentalistas, como movimento, muitas vezes eles são acusados de não, até aí não é bem acusados, mas eles, frente ao mundo voltado às coisas materiais, eles propõem, é necessário voltar à reflexão espiritual. Ele é feito de pastor, não é isso? Vários transcendentalistas americanos eram pastores. Isso, não é isso? Isso. E que Eles discordavam um pouco da linha anterior e pegaram um pouquinho do Kant, não é isso? E resolveram construir um transcendentalismo americano um pouquinho diferente, não é isso? Exato. Explica um pouquinho então quem eles eram, o que eles pensavam. Eu vou tentar organizar um pouco para a gente entender essa ovelha desgarrada que é o Thoreau desses caras. Eles essencialmente, em poucas linhas, eles observam aquela herança, como você bem disse, uma herança religiosa europeia, só que eles estão construindo esse novo país e ao mesmo tempo eles estão percebendo a potência desse novo país, né? Porque assim, na primeira metade do século XIX, já está claro para os Estados Unidos que eles têm um projeto de expansão e têm um projeto bastante ambicioso. Nesse sentido, eles acham que é importante você ter uma filosofia própria. E essa filosofia própria se elabora dessa maneira um tanto quanto contraditória, que absorve uma herança de uma certa espiritualidade, de uma religiosidade, que eles acham que já não condiz com o modo moderno como eles estão pensando em criar aquela nação. Ao mesmo tempo, esse modo moderno, eles acham que é necessário criticar e criar uma nova espiritualidade. Então eles criam uma coisa... E o que era a nova espiritualidade? Essa nova espiritualidade era assim, o que eles chamam um pouco de retorno à natureza e de pensar, olhar a natureza e essa natureza ser como a grande emissária de uma palavra de um Deus maior, de uma inteligência maior, assim, né? O que não é exatamente novo isso, né? Não é exatamente novo, assim, tem muito de uma certa... eles escrevem na mesma época que os românticos estão escrevendo, né? Eles têm um pouco essa ideia de fuga para a natureza em relação à negação do mundo urbano, de uma certa negação do mundo progresso, mas ao mesmo tempo que eles fazem essa fuga é uma denúncia também dos moldes do progresso. Não sei se deu para entender, ficou claro isso, né? Então você se afasta e esse afastamento já é uma denúncia daquilo que se afastou. A parte importante do Thoreau é que ele, parece que ele dá um passinho além em relação a isso, porque ele era alguém profundamente interessado nas coisas da tecnologia, profundamente interessado nas coisas que estavam acontecendo, então ele chega à conclusão de que não basta você se isolar e você negar tudo isso,
né? Então, uma inversão que ele faz, por exemplo, os transcendentalistas muitas vezes são acusados de serem idealistas. Muitas vezes são idealistas no sentido de prezarem muito apenas o mundo das ideias. O Thoreau, ele constrói uma coisa, ele diz o seguinte, não são exatamente essas palavras. Não importa, né? o sentido. O sentido se você constrói, não se preocupe se você construiu castelos no ar. Agora, cabe a você construir os alicerces. Né? Então, às vezes dá a impressão que os transcendentalistas se satisfaziam apenas com os castelos no ar. Assim. O Thoreau tem até onde eu consigo ver, um duplo movimento. Ele falou, constrói o castelo no ar, mas agora vai construir o alicerce, a base, né? E aí significa a parte de participar da vida política, participar das decisões, que tem um segundo Thoreau, que esse segundo Thoreau, esse é completamente esquecido. Esse é completamente visto com muita desconfiança, que é o da desobediência civil. Que é aquele que ele escreveu, como você bem disse, o texto mais reconhecido dele, que merece ser lido, é o Walden, né, que é dessa experiência dele à beira do lago Walden. O Walden é um lago. E o texto sobre a desobediência civil é um texto escrito anteriormente, é quando ele se recusa a pagar impostos para o governo americano. Por causa da guerra contra o México. Ele achava uma guerra injusta. Uma guerra injusta porque ele não vou pagar. Isso, ele discorda de você pagar por um governo que vai fazendo guerras em seu nome ou tomando decisões em seu nome que você não concorda, né? Gandhi leu ele, não é isso? Isso. Martin Luther King leu também, né? E tinha admiração por ele. E foram profundamente... Foram influenciados por essa questão da desobediência civil, né? Por isso que eu estou lembrando. Exato. Não é? E aí é uma parte muito fascinante, né? Porque ele não fala exatamente na desobediência civil sobre a questão de violência. Ele não aborda isso. Como isso foi um passo que o Gandhi deu e o Martin Luther King deram em relação a pacífico, né? A ser pacífico. Uhum. Mas ele fala da importância de você, se você não concorda com aquela decisão, você efetivamente, ele falava, é uma hipocrisia as pessoas dizerem que elas são contra a escravidão e ficarem sentadas. É o seu dinheiro que está pagando a escravidão. Então, quando ele se recusa a pagar, ele se recusa a pagar porque é um governo do presidente Polk, que era um presidente americano expansionista, que já queria anexar, fazer a anexação do Texas e queria fazer a guerra com o México por conta dessas ambições, né? E também uma outra coisa que incomodava era que esse presidente e as políticas governamentais dele eram favoráveis a você fazer a captura dos escravizados, fugidos, que fugiam, e fazer retornar isso aos proprietários. O Thoreau é completamente... Ele fazia os escravos fugirem, não é isso? Ele não tinha uma... Ele, inclusive, ele ajudava muitas vezes... os escravos a irem embora, né? A Exatamente. saírem e fugirem dos senhores. Né? Exato. Então não tem essa imagem muito do contemplativo, o que ficava... Ele era assim, gostava de isolamento, gostava dessas coisas, mas mesmo nos 2 anos que ele fica lá, né, na cabana, ela está 1,5 km, 2 km do povoado, então ele ia encontrar as pessoas, ele ia encontrar os amigos, trazia comida, levava roupa suja, trazia roupa limpa. Não era uma experiência de autossuficiência, né? Não. Eu vou dizer como eu entendi como uma experiência de autoconhecimento e também de participação mais verdadeira da natureza. Exato. Do que essa questão... Tinha até um pouco da questão da autossuficiência, de viver com pouca coisa, mas menos disso, né? A questão da autossuficiência para ele é importante, ele falou, porque na verdade, ele diz assim, as pessoas elas estão procurando tomar o seu tempo com muitos objetos, com muitas coisas, quando elas podem ter menos.
Vida simples. Vida simples. Então, quando ele fala da vida simples, ele percebe que na cabana lá que ele constrói com a ajuda de alguns outros, né, depois ele dá os arremates finais. Mas ele fala, eu posso uma cama, 3 cadeiras, alguma coisa aqui, uma mesa para escrever. E daí ele diz para alguns amigos, se eu não estou enganado, alguma coisa no sentido de eu vou observar as estações do ano, né? Daí as pessoas falam, mas isso é alguma atividade? Ele falou assim, você acha que isso já não é o bastante, né? Ou seja, vou observar. E é muito bonito quando ele descreve, né, o que está acontecendo, como a estação está passando, como isso. Como vai acontecendo com cada coisa, né? Com as plantas, Exato, com os bichos, etc. exato, né? Então ele pode ser visto também como uma narrativa de formação pessoal dele, né? Que você vai ver de um ponto de vista psicológico, talvez, arriscando umas aproximações um pouco tanto quanto perigosas, né? Digamos assim, mas... Estamos aqui para arriscar. Exato. É um pouco um processo de amadurecimento dele também como autor, né? Dele como pessoa que vai escrever, porque aí ele começa a escrever o Walden, né? Essa experiência termina um pouco depois, né? Então, é esse processo de observação externa e autoobservação, né? E quando ele sai daí, quando ele sai também muito seguro sobre a importância de você não se submeter aos poderes, né? De você não se submeter à ordem vigente, né? O que não significava, ele até fala, o melhor governo é aquele que não governa. E daí ele vai dar uma série de... Ele poderia ser chamado hoje de liberal, mas é que ele não, é um pouco diferente não é o jeito, porque muitos liberais falam o melhor governo é o menor governo. Isso, né? Ele via assim também, mas é de um... Eu não consigo fazer a mesma relação. É um pouco diferente, porque na verdade, assim, nos Estados Unidos acabou acontecendo uma coisa, eles... não veio dele isso, mas uma tendência lá, o libertário que virou nos Estados Unidos é um libertário diferente do que é no resto do mundo. O libertário de lá é alguém que, assim, a favor de tudo o resto, menos do governo. Eles são assim. O que quer dizer isso? Eles querem dizer assim, livre iniciativa, livre competição, uma série de coisas. E nenhum controle de nenhuma maneira, nenhuma hipótese. Que é de uma maneira muito, digamos assim, ingênua de ver como você vai dar a vida social. Porque se todo mundo começar a fazer o que quer, é o caos. É o caos. A visão do Thoreau, ela é muito mais elaborada e sofisticada que isso. Porque ele diz, o melhor governo é aquele que não governa. Eu não quero dizer que eu não acho legítimo um governo. Eu não acho legítimo os governos que nós temos agora. Agora, se nós tivermos formas em que as pessoas participem democraticamente, e elas possam dar sua voz, possam dar sua opinião e estejam efetivamente participando da vida pública, eu acho que esse pode ser o melhor governo possível, né? Então ele tem uma profunda crença no poder de as pessoas organizadas, esclarecidas, tomando decisões racionais sobre as suas próprias vidas, né? Então ele tem uma profunda desconfiança sobre o poder concentrado, na centralização das pessoas. E sobre o governo se meter nas decisões pessoais também, não é isso? Assim? Porque normalmente ele diz assim, se você tem muita concentração de poder, né, isso ele vai estar ecoando que depois outros grandes autores do anarquismo vão concordar e vão reproduzir. Se você dá muito poder na mão de poucas pessoas, por mais bem intencionadas que essas pessoas estejam muitas vezes, e às vezes estão, quando se vê com aquela quantidade de poder na mão, a vaidade, as coisas... Precious. Exato. Você você vai fazer... Exatamente, você vai fazer isso. Então é importante que o poder seja diluído, né? Mas ele apresenta uma forma... Ele não apresenta uma... Eu não me lembro, não. De novo, você entende 100 vezes mais que eu, mas assim, eu me lembro de ver, não tem um jeito de funcionar. Não, distritão misto, essas coisas todas. Ele não entra nessa maneira, como nós vamos fazer. Não, ele entra na parte importante, na desobediência civil, ele entra na parte importante de você saber que esse governo, de tal forma como ele está constituído, ele não é suficiente para nós. Ele já faz um diagnóstico importante, que é o diagnóstico de as promessas
Ele não escreve exatamente dessa forma, mas está, digamos, implicado no pensamento dele isso. As promessas da Revolução Americana, que foi em 1776, independência americana, elas não estão sendo cumpridas. Porque se essa é a terra da liberdade, como que nós escravizamos alguns? Se essa é a terra da liberdade, como que nós matamos os indígenas? E essa é uma chaga, Celso, que até hoje os Estados Unidos não resolveram, né? Então aí ele vai, quando ele aponta para essa chaga, tipo, nós temos esse potencial enorme de uma nação com realizações incríveis, fantásticas, com esse continente, né, natural e humano para ser explorado, e no entanto, de que forma que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso hipocritamente, não é isso? Exatamente. É o custo do quê? O que que a gente está o que que a gente está criando em torno, né, da nossa vida social para dar essa falsa aparência de sucesso, alegria. Porque é interessante pensar que enquanto ele escreve, enquanto o Emerson escreve, o Edgar Allan Poe está escrevendo também. São três e alguns outros assim que eles estão escrevendo sobre um profundo mal-estar do que é as promessas da história americana e como essas promessas E como estão elas sendo... estavam acontecendo. Exato, exato. Então ele deixa raízes muito interessantes para a gente pensar hoje, né? Quando essa parte, você falou, olha, eu li quando você era adolescente, né? É. Você imagina os adolescentes tendo acesso a um texto dele, lendo, falando, olha, você leu Walden, né? A beleza que tem, como que aquilo te atinge, te fala, olha, você pensar sobre si próprio, você observar a natureza, observar as coisas, umas coisas que naturalmente a gente acaba fazendo. Ser honesto com você mesmo. Exatamente. É uma coisa difícil de fazer. Super difícil ser assim. E ao mesmo tempo depois você tem esse outro pilar que é a desobediência civil, né, que ele fala assim, você é, de um lado no Walden, é como se ele falasse, você é forte. No desobediência civil fala, se você é forte, como que alguém pode mandar em você? Né? E ao mesmo tempo, ele não está criando com isso uma ideia de alguém que faz justiça pelas próprias mãos, de você ser um valentão ou uma pessoa... Não é isso. É de você ser uma pessoa que saiba conviver em sociedade e que possa ser a melhor pessoa para você mesmo, né? E que, pelo menos eu entendi assim também, que assuma a responsabilidade pelas suas escolhas. Isso, isso. É isso que eu acho que estava implícito em tudo que ele falava. Você Se tem eu razão. escolhi assim, eu assumo a responsabilidade pela escolha que eu faço. O que é difícil. Também é difícil de fazer. Exatamente. Né? E é legal você estar falando isso, porque isso vai implicar, assim, assumir responsabilidade pelo que você faz implica maturidade, né? E Claro. em alguma parte lá dos escritos dele, ele diz, a gente corre o risco, não nessas palavras, né? Mas de criar uma sociedade muito imatura, que as pessoas elas querem ter as suas necessidades atendidas imediatamente, quando na verdade você tem que saber fazer escolhas e saber, como você disse, ter responsabilidade sobre essas escolhas. Falar, olha, esse é o caminho que dá, eu escolhi isso, abandonei aquilo outro tem não. preço, né? Qualquer Exato, escolha que exato. você faz tem preço. E não preço. ficar frustrado com isso. Ter uma... Mas então, ele estava prevendo o que está acontecendo bastante hoje no mundo, não é? Você vê isso, não? Se não como previsão, mas dizendo assim, olha, se as coisas continuarem assim, as coisas não vão ser. Você vê uma certa... Os Estados Unidos um pouco estranho, né? Não cumprindo com quase nada das promessas da sua independência e tal, né? Aquela sensação, esse mal-estar hoje parece que está bastante... presente, né? Não é isso? As sociedades estão infantilizadas, ou seja, né, eu quero muito haveres e poucos deveres, Exato, não é? Exato, exato. Eu acho que você tem razão, assim, alguns dizem, e eu tendo a concordar, Celso, que ele escrevia na mesma época, primeiro, porque ele morre em 1862, né? Comecinho da guerra, ele chegou a ver o começo da Guerra Civil Americana, né? Que é uma ferida no meio da história americana, né? E pelo menos até da parte de
1840 até 1862, quando ele escreveu. Ao mesmo tempo, na Europa, o Marx e o Engels estavam escrevendo as obras deles, assim, muito. Eu não arriscaria aqui dizer que tem uma correlação profunda das obras desses pensadores, né? Mas uma correlação que existe é o fato de que você pode ver todos eles como profetas. E profeta, aí tomando o gancho que você deu, né? Não no sentido de alguém que prevê exatamente o futuro, mas porque o profeta denuncia o presente. O profeta não é o adivinho, né? Da forma geral que a gente fala assim, profeta... Não, ele denuncia e fala, olha, o caminho que você está tomando aqui agora... Vai acontecer aquilo. Exatamente. Por alguém que segue lógica, né? Por alguém que segue... E ele é um cara que acreditava muito nisso. É uma coisa bacana, porque ele, acho que 5 semanas ou 6 semanas depois dos escritos do Charles Darwin sobre a origem das espécies saírem, ele já estava tentando aplicar isso no que ele observava na natureza, nos animais, à volta. Então ele era um cara profundamente interessado no conhecimento. No conhecimento, no poder da lógica que nós temos como seres humanos de entender isso que está à volta, né? E tentar criar uma realidade mais humana, né? Mais agradável para todos, né? Para a comunidade, né? Porque ele tinha esse impulso. E ele vai e vem como, assim, parece que existem ondas, né? Onde ele ganha alguma importância e depois parece que a sociedade esquece um pouco ele. Explica um pouquinho o que você acha que acontece com essa adoção e depois esse esquecimento em relação a ele. É isso que você está chamando das ondas, né? Isso é uma coisa... a gente já falou aqui, né, da história, por exemplo, ele fica durante muito tempo esquecido, daí você vê, quando o Gandhi lê os escritos dele, o Gandhi fica super empolgado, super impressionado, então isso revive, né? Avança e fala assim, olha, isso pode ser uma coisa. Depois, nos anos 60, o Martin Luther King lê e fica profundamente tocado por aquilo, fala, tenho certeza de que eu posso... Esse movimento que a gente está pensando, esse movimento que a gente está fazendo, eu vejo que outras pessoas, como o Thoreau, já pensaram antes, né? Por melhor igualdade, fraternidade, um tipo de existência mais civilizada. Então, eu acho que quando a sociedade caminha para... A gente estava caminhando, provavelmente, para períodos muito duros, né? Nos próximos anos. E é provável que aí você tenha um revigorar, eu acho. Você acha que ele está voltando? Eu acho que volta, porque na verdade, quando você o lê, são pensamentos de profundo, que estão bem-estar, assim, às vezes você olha a miséria intelectual, a miséria do pensamento à volta e da violência, né, do arbítrio acontecendo, você fala, não, de repente tem uma luz aqui, né? E essa luz várias pessoas percebem, né? Porque está dentro da gente também, né? Eu acho assim, que isso que ele aponta um pouco. A gente tem tendências terríveis e a gente tem tendências muito belas, né? E muito fantásticas. Ele fala alguma coisa... A maioria dos seres humanos vive uma espécie de silêncio desesperado, né? Alguma coisa assim, né? Que é a vida que vai levando... Você não está contente com a sua vida, não está contente, e tem esse desespero interno silenciado, né? E parece que ele vê um pouco isso como uma potência, sabe? Uma potência de... O que é pior para ele é quando ele não entende por que as pessoas não se incomodam. Exato. Não reage. E não se incomodam com as coisas, e não reagem, entendeu? Então isso gera muito incômodo para ele, né? Então eu acho que as ondas, né, de... reviver, de trazer o pensamento dele de volta, acho que elas têm a ver um pouco com isso, na verdade, com todos os que propõem movimentos libertários, né? Assim, de tendências da liberdade, mas discute a liberdade de maneira responsável e consequente, né? Vendo, assim, liberdade não é só a tua liberdade, claro, né? Claro. Então você acha que a gente está passando por um renascer, ainda não, mas que ele deve renascer como um farol, é isso? Pode ser. Eu acho que pode. Você acredita, né? Claro, não é bancar, não precisa bancar isso, mas você acha que tem condições porque a gente está vivendo um momento
Complicado, né? Bem também. complicado, Bem complicado. Agora, tem uma coisa que às vezes dificulta um pouco, é o fato de que às vezes as pessoas acham, acho que até na conversa antes talvez a gente tenha falado sobre isso, acham um pouco o estilo dele, às vezes, um pouco de alguém que está pregando para os que estão ouvindo, num vocabulário, às vezes, numa forma meio assim. É muito bonito, na verdade, muito clara, como você disse antes. É objetivo, não é. As pessoas assim, se sentem muito, parece que é um professor falando e tal, tal, tal. Não é tão assim, mas às vezes bate um pouco assim. Pretencioso, né? é isso? Acha um pouco pretencioso, um pouco. Evidentemente, ele pensa sobre vários assuntos, né? Então ele fala sobre todos os assuntos. Às vezes as pessoas se incomodam um pouco de... Achar que ele não tinha autoridade para falar sobre tudo que é uma isso. bobagem, né? Porque na O verdade... Montaigne também falou sobre todos os assuntos. Exatamente, Montaigne é o meu que desnorteou, tal. Quando eu li o Montaigne, falei, ele é o que... E desnorteia e você fala assim, então eu falo disso, falo daquilo e tal. Mas aí você tem os herdeiros na literatura inglesa. Um grande herdeiro dele é o Walt Whitman, por exemplo, que é um poeta que vai pegar muitas das ideias do Thoreau e vai escrever assim, agora eu escrevo como os homens e mulheres da vida cotidiana. Ele é herdeiro assumido? Ele era um profundo admirador, ele colocava como o pai fundador da nossa literatura, né? Ele colocava como, assim, né? Tem vários, na literatura americana tem muitos messias, autodeclarados messias, né? Sabe? Eu sou... Sou eu. Essa vaidade, assim, e normalmente eles colocam o Thoreau como o meu São João Batista, entendeu? O meu... né? E na verdade era melhor assumir que parar com essa competição vaidosa. Eu sou Jesus, mas ele é o São João. Exato. E quando você vai lá tem muito na origem lá nele, né? Pela sua própria experiência de leitura que você falou. Entendeu? Você falou, eu li quando eu era adolescente. Aquilo me impactou profundamente. Profundamente, até hoje. Exato. Quais são os leitores, na verdade, quais são os autores que a gente pode fazer que tem esse impacto? São poucos, entendeu? Agora, tem gente que diz que é isso, a ideia de liberdade, a ideia de que você pode fazer, não com coisa de autoajuda, eu tenho um pouco de medo quando parece isso, parece que ele não tinha nada a ver com autoajuda, Não. Mas assim, tem gente que fala assim, mas ele é um cara datado para a adolescência, né? Não sei se você já ouviu isso. Depois que a pessoa amadurece, abandona. Qual que é o teu olhar sobre isso? A gente ouve isso, né, Celso? Mas normalmente é engraçado que vários autores que propõem que nós continuemos a pensar de maneira independente nossa vida inteira, sempre algumas pessoas vão falar assim, ele está datado porque ele é bom na adolescência, depois você aprende. Depois fica maduro e aí já não é mais assim. Então, que é esquisita também essa conversa, né? É bem esquisito, porque quando você olha lá atrás, você fala assim, entendeu? Por quê, né? Por quê, né? Com que interesse? Exatamente. A pessoa quer te colocar numa posição, quer te infantilizar. Exatamente. Né? Ou infantilizar ele, né? Vamos usar ele. Quer infantilizar ele, talvez porque uma mensagem não seja conveniente ou alguma coisa assim, né? Exato. E aí muitas vezes você louva outros autores que parecem, não, esse é um autor sério, um autor que vale a pena você ler quando está na fase adulta e tal. E você vai ler, normalmente são autores bem... conformados. Exatamente. Que são escolhas pessoais. Eu respeito, acho que as pessoas podem ter essas escolhas, assim e tal. Mas é chato quando você percebe quando querem desautorizar esses autores que mantêm viva a chama da nossa intransigência, né? Sabe? Porque ele é um autor que mantém você intransigente, né? E de fazer de alguma maneira contra a multidão, ou de acreditar naquilo que você... Isso. Banca aquilo que você está achando que faz sentido, né? Exatamente. Assume as consequências, mas banca o que você está afim de fazer. Porque isso que, assim, você ter responsabilidade sobre o que você tem que fazer, acho que é uma das mensagens que ele tem do espírito independente que você pode ter, em termos de você vai ser independente, mas você não pode ser inconsequente.
Porque se fosse apenas inconsequente, apenas... Aí sim, você pode até falar de adolescência. Exato. Né? E aí ele seria né, deixado assim. Então. Agora, como ele fala independente com consequente, aí ele vai ficando perigoso. Por isso que eu acho importante insistir na junção dele, do Walden e do desobediência civil. É esse que observa e depois tira conclusões políticas a respeito disso. E age, e faz, né? E ele tem formulações muito interessantes, assim, na cabana, por exemplo, quando ele falou, ele diz, tenho só 3 cadeiras, que é uma cadeira é para a solidão, 2 cadeiras para a amizade, 3 cadeiras para a sociedade. Né? Então ele pensa de coisas pequenas, né? Ele fala assim, quando eu me relaciono com o outro, que ele prezava as amizades, e quando é bom se relacionar com as outras pessoas, a sociedade, né? Então, essas coisas sempre estão presentes, né, no pensamento dele, né? Então, e assim, se é uma leitura para adolescentes, é assim, que nós sejamos adolescentes como o Gandhi, né? Como o Martin Luther King, né? Porque você vai falar... A gente estava falando antes daquela leitura adolescente, aí sim, daquele menino do livro e depois do filme da Natureza Selvagem, onde ele teve uma leitura parcial da coisa, ou radical, não sei se a palavra parcial ou radical, onde ele resolveu se isolar, se descobrir, se isolar, etc. E deu o azar de não conseguir retornar quando descobriu que o bacana era se relacionar também, que não existe vida sem troca. Exato, sem relação, exato. Então, sozinho ele descobriu que só que não deu tempo e ele morreu e tal, é uma história verdadeira, mas ele admirava, né? Sim. O Thoreau, o menino, e fez uma leitura, aí sim talvez adolescente, né? O certo é ficar isolado da sociedade. Né? E que é uma leitura que muitos podem fazer mesmo, né? E lendo dessa forma vão fazer, assim, em relação você ter uma percepção de que o que ele propõe, num primeiro momento, é o isolamento apenas, né? E muitas pessoas podem se identificar com esse isolamento, né? Só que aí você começa a ver as pistas que ele dá do isolamento para isso que você está colocando, que é a importância da relação. Ele fala, para você se relacionar com a sociedade de maneira mais madura, é importante você saber quem você é. Se as pessoas não sabem quem elas são, por que elas ficam perdendo do outro, né? O tempo todo, sejam aquelas coisas, né? Agora, é natural que no impulso primeiro que a gente tenha, às vezes lendo, tendo acesso, pode ser de falar, é o isolamento, é isso que como o menino leu, né? Assim, não, então. Em parte faz sentido, né? Se sentir um pouco essa solidão que ele queria também, né? Mas é um pouco diferente. É diferente, principalmente quando você observa que ele era muito uma pessoa do equilíbrio. Porque mesmo o imposto que ele deixou de pagar, né, era de $1 e alguma coisa, assim, tal. Então, o Emerson... Ele foi preso, não é isso? Ele foi preso, passou uma noite... Passou uma noite preso porque não pagou o imposto. Aí o Emerson foi visitar ele lá e falou assim, mas por que, né, esse radicalismo todo? Não é para que essa... Ele falou, não, porque eu acredito nisso e tal. Mas não foi uma quantia enorme, ele não foi um grande ato, uma grande coisa assim. Como a própria escrita do Walden, né, como a própria escrita, ele não ficou 15 anos isolado num lugar, assim, vivendo na penúria, não. Ele tem um ponto de equilíbrio, né, um ponto de equilíbrio entre, olha, um pouco eu fico aqui, um pouco eu vou visitar os amigos, um pouco... Era um lugar, a cabana, inclusive, era um lugar de passagem que as pessoas passavam, né? Era no terreno, no sítio do Emerson, exato, isso? Na fazenda, sítio, alguma coisa assim. Ele era proprietário daquelas terras, assim, tal. Nos anos 60, o lugar se tornou um lugar de peregrinação hippie, festivais, assim, até que deu uma sociedade de amigos, eles compraram, porque eles viram que tinham construído um condomínio, né? Condomínio de casas? Isso, iam construir um condomínio com praias à beira do lago, assim, tal. Daí eles começaram um movimento, que é um movimento que hoje em dia, que comprou. Hoje como é? Hoje é o parque, né? Hoje é um parque isolado, assim, tal.
quando a cabana já era nesse lugar de passagem. Então ele sempre... Isso que é interessante nele também. Ele é uma pessoa do equilíbrio, né? Da ponderação. Não é a pessoa Do extremo. do extremo. Porque sempre tem o poder da razão nele. Eu vou, de novo, sempre vou colocar a minha impressão, já te falei, ele é importante, eu tive uma impressão pessoal que me ajudou e me ajuda muita coisa até hoje. Para mim ele era o cara do conhecimento. E ele, vê se eu estou olhando errado, conhecimento tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista interno, emocional, não vou falar espiritual, porque não é necessariamente por aí, mas assim, ele me parecia assim, eu preciso ter este conhecimento para poder ter uma vida da maneira que eu acho correta ter. Sim. É assim? Sim. Para mim ele era um cara que o que ele queria era ter o conhecimento e tentava não ser hipócrita nisso. Uhum. O que é difícil. Não, claro. E aí é muito difícil, porque evidentemente quando ele fazia essa trajetória, ele percebia quanto que muitos dos que diziam que conheciam não conheciam, né? Dos que sabiam não sabiam de fato, né? Então, alguns estudiosos, né, mais apaixonados pela figura dele, pela obra dele, dizem que às vezes ele talvez não fosse uma pessoa muito fácil de se conviver, né? Por ser alguém muito perspicaz, muito inteligente, com, né, com algumas certezas em relação àquilo que observava. Então, por outro lado, então, assim, nós temos as obras, né? Então, nas obras você pode conhecer um pouco do que a pessoa pensava, né? Do que o que ele deixa transparecer. E nas obras, aí aparece muito forte essa profunda curiosidade movida a um conhecimento, tanto pessoal quanto do mundo exterior, como do externo. E isso que é um dos legados mais interessantes, mais bacanas dele, né? Essa paixão pelo conhecimento, de não deixar a vontade de aprender, a vontade de saber mais, né? A vontade, esse saber, aí não tem nada a ver às vezes com um conhecimento institucionalizado, uma coisa acadêmica, uma coisa quadrada, uma coisa de qualquer que respeite uma divisão entre disciplinas. É muito diferente isso, né? Tanto que ele fala, eu tenho o poder de olhar, observar e ver as coisas e tirar conclusões a partir do que eu observo, né? E essa curiosidade ela é fundamental, porque ao mesmo tempo quando você coloca as pessoas, imagina uma jovem, um jovem lendo isso e falando, né? Talvez todos os que estão falando que você está errado, talvez eles estejam errados, né? É importante ter essa percepção. Esse ponto de vista. Lógico, né? Porque sem isso você não faz conhecimento novo, né? Você não avança, né? Você não, então eu acho que ele tem um grande legado, né? Do pensamento independente, né? Para formar o pensamento independente, né? Que hoje não está muito em voga, não? Hoje acho que não, né? Hoje acho que não. Eu acho que hoje a ausência, o combate à democracia, né, em várias esferas, em vários campos, ela parte por uma das principais armas dela é o embotamento da curiosidade, né, do conhecimento, né? Matar a criança rebelde, né? Não é nem o adolescente. Oi? Controlar tudo. Exato, porque aquele que alguém fala assim, não, sabe, eu já me falaram, eu não leio esse cara, que ele é um chato, porque imagina, hoje eu tenho internet, hoje a comunicação é rápida, ele é anti-tecnologia, ele é anti... Na verdade ele não é anti-tecnologia, na verdade ele não é anti essas coisas, ele só quer saber assim, a relação que você tem com essas coisas e como você tem com as pessoas que estão atrás dessas coisas, né? Porque ele fala, senão você fica contente de ter um monte de objetos e bugigangas e achas que com eles você se relaciona com as pessoas, você nem sabe quem são essas pessoas, né? Então ele acha que é importante você fazer uso delas, ele não nega isso, né? Mas sempre como veículo do teu conhecimento, de você, porque assim,
Senão ele fala, você desenvolve alguma coisa, não é essa imagem, mas um pouco, você tem a impressão de que você faz muitas coisas, então que você viaja o tempo todo, você assiste um monte de coisas, você é uma pessoa, né, e você não aprende nada. Né? E ele fala, às vezes um dia, numa manhã, durante 2 horas, observando algum evento, que pode ser banal para qualquer outra pessoa, você vai aprender mais do que uma vida inteira de movimento, né? Porque para ele movimento não tem nada a ver com desenvolvimento, né? E a nossa época coloca muito assim, ocupe-se, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Velocidade, não é isso? Exato, exato. Para onde você acha que a gente está indo agora, dentro desse, falando como ele olharia, e agora um pouco da tua opinião também, para onde que você acha que a gente está indo como humanidade, vamos dizer assim? Como humanidade? É. Eu acho que eu acho que ele aponta uma coisa assim, para a nossa natureza, que a gente pode pensar um pouco. Eu acho que a nossa natureza humana, digamos assim, ela é feita de tendências. Ela tem tendências destrutivas e tendências construtivas maravilhosas. Se coletivamente a gente se esforça, continuar reforçando as tendências destrutivas, os aspectos malévolos, os aspectos negativos, a gente está indo com toda a força rumo ao abismo, né? Como diz o Noam Chomsky, que é um pensador americano que vem, talvez ele não concorde comigo, se ouvir algum dia alguém falando isso, mas o pensamento libertário dele... Você acha que também nasceu dali? Não nasceu, mas tem um pouco dessa mesma semente, assim, né? De questionamento do poder. O poder é legítimo até prove que ele é legítimo. Essa é a posição. Mas essa imagem, com todo vapor rumo ao abismo, né, que ele utiliza, se você não combater o perigo nuclear, se você não combater a catástrofe ambiental, se você não combater a ausência de democracia, que se espalha de forma muito rápida no mundo e com concentração de poder, que gera muita concentração de poder econômico e muita criação de desigualdade e miséria ampliada. É onde a gente está, né, no momento. Exato. Você, né? Então, eu acho que mas ao mesmo tempo, assim como se a gente lê o Chomsky e lê o Thoreau, a gente não pode ser pessimista, né? Porque até o Chomsky fala, se você for pessimista, você não faz nada e deixa as coisas acontecer. Otimista, você sabe que pelo menos fazendo alguma coisa, pode ser que você consiga mudar, né? E acho que a gente já conseguiu, ao longo da nossa história, a gente já mudou várias vezes, né? Eu acho que talvez a gente esteja passando uma fase de transição e talvez seja uma transição boa, né? Se sobreviver à catástrofe ambiental, se sobreviver a essas coisas terríveis, né? O Thoreau era otimista? Ele tinha essa ideia sobre a humanidade, assim? Ele achava que a gente no final ou não, que a gente estava num caminho correto? Ele é mais ou menos, não é isso? Ele achava que a gente... Eu acho que ele não era muito otimista, não é isso? Não. Eu acho que ele era mais uma pessoa do equilíbrio, como eu diria. O que quer dizer isso? A pessoa do equilíbrio... A respeito da nossa trajetória. Um pouco eu acho assim, que tem um socialista italiano chamado Gramsci, que ele fala, a gente tem que ser otimista na ação e cético no pensamento, né? Eu acho que ele era um pouco assim, sabe? Acho que tem um pouco essa história no Thoreau, nesses que pensaram de maneira consequente a liberdade. Eu acho que assim, fazemos para tentar o melhor, mas você sabe que talvez esse melhor não aconteça, né? Então tem uma contradição aí. Ele até tem uma coisa que ele diz assim, eu não nasci no mundo para tornar ele melhor, eu nasci para viver nele. Então parece que é até uma coisa bem... Mas é o contrário do que ele tentou fazer, não é? Exatamente, né? Então, porque também, assim, o que ele fala num parágrafo, 3 parágrafos na sequência, ele muda aquilo, né? Não de maneira leviana, né? Mas ele dá uma nova perspectiva, né?
Então, por isso que ele é interessante, porque ele é um pouco como a gente pensa, assim, sabe? Horas... Fluxos de... com esses fluxos, com essas coisas como se observa, né? Às vezes, quando perguntam, mas existe essa coisa otimista dele, na obra dele? Às vezes dá a impressão que, assim, de segunda, quarta e sexta ele era mais pessimista. Terça e quinta ele era um pouco pessimista, entendeu? Quase como todo mundo. Exatamente, entendeu? Então ele tem um pouco essa, né? Agora, o que eu acho importante é o seguinte, ele deixa claro, se a gente não fizer nada... Vai dar tudo errado. Porque assim, quando se concentra muito, quando ele analisa a figura do presidente americano, do Polk lá, e vê as coisas que ele está fazendo, né? Tipo, guerra contra o México, perseguição aos escravos, expansão de maneira desenfreada, destruição de mananciais, né? De natureza, assim... Dos povos indígenas. Exato. Ele fala assim, a maior parte da população não concorda com isso. Né? Ele fala assim, falando com as pessoas falam, ele diz, mas é importante então que a gente faça algumas coisas, né? É importante que mobilize. Né? Por isso que eu acho que vem a consequência prática disso, é quando tem no movimento, o movimento pacifista do Gandhi, o movimento dos direitos civis do Martin Luther King, né? São consequências práticas, são consequências... atitudes em relação a isso. Exato. E que aí pode nos deixar mais, se você quiser pensar, mais crentes em relação ao o melhor que pode acontecer, né? Porque pode acontecer coisas melhores, né? Assim, pode. A gente... Lendo, ele não é alguém que você vai ler e vai ficar, assim... com o mesmo tipo de perspectiva, se você lê um Schopenhauer, lê um Nietzsche, né, ou um Kierkegaard, que são outros pensadores que têm uma visão tanto com mais, digamos, cinzenta da natureza humana, da humanidade. E do que somos nós. Ele tem uma outra perspectiva. Ele tem então, vamos encerrar, que eu acho ótimo. Exatamente. Quem somos nós para ele? Para ele? Eu arriscaria, Celso, que é um pouco, acho que eu adiantei aqui, um pouco antes, assim. Eu acho que ele nos vê como animais, essencialmente curiosos, que precisam entender a sua própria história social, e entender a sua própria história pessoal. E a partir disso, nós nos tornamos humanos, né? Agora, o que a gente vai fazer com isso, eu acho que ele acredita que não é um poder externo que tem que determinar. Somos nós que temos que determinar como coletividade. Nós somos quem nós quisermos ou agirmos para ser. Isso. Dentro dos nossos limites, né? Sabe? Eu acho que ele não acredita numa narrativa muito gloriosa, numa coisa então, não é heróica. autoajuda. Não é autoajuda. Não. Ele é uma coisa de você encarar, né? Tanto que quando ele vai, parece que no leito de morte, perguntam para ele assim, você agora vai fazer as pazes com Deus, né? Daí ele tinha humor, né? Ele falou assim, nós nunca brigamos. Né? Mas ele não era religioso. Não, ele era alguém que estudou, que entendeu o porquê as pessoas criam a ideia de um Deus, né? Assim e tal. Então ele tem esse profundo humor, né? É o que você falou antes. Eu acho que isso acho que talvez é interessante, né? Assim, ele nos vê como nós somos seres humanos na medida em que nós nos dedicamos ao conhecimento, não ao conhecimento institucional, nada disso. Aí nós somos humanos, porque aí nós atingimos algo que está perto do que a gente, da maneira como a gente atua, como a gente pensa, né? Por isso é que no último momento de vida você pode ter essa tranquilidade, né? Ter humor, né? Falar, não, a gente nunca brigou, né? Não tem que fazer paz, né? Então, Genial. acho que é legal. Muito bom.